Amém. Bom, nós estamos no capítulo 17 de João, do Evangelho de João, já chegando mais para a parte narrativa, descritiva, da paixão de Jesus Cristo. Então, o capítulo 17, ele encerra toda uma atividade de Jesus, todo um discurso, e daqui por diante o acontecimento vão desenrolar mais rápido. Então, vamos abrir lá em João 17, como texto básico. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, para contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Bom, deu para perceber que é uma oração mais longa que Jesus já fez, pelo menos escritas nos evangelhos, né? Jesus deve ter orado muito mais, mas ela é uma oração bastante longa, e é a mais longa do Novo Testamento, tá? E é a oração de Jesus. Agora,
nós devemos lembrar que esse capítulo 17, é a oração terminando um discurso. O discurso que começa lá no final do capítulo 13, vai até o capítulo 16. Esse discurso, Jesus está dando os seus ensinamentos, ou os últimos ensinamentos para os discípulos. Ele passa tudo o que eles precisam e responde o restante de perguntas, não todas, porque ainda eles vão ter algumas, né? Mas ele responde as perguntas desses discípulos, incentiva-os a orar no seu nome. Tanto é que ele diz assim, peçam, vocês não pediram ainda, peçam em meu nome, para que Deus seja glorificado. Então, todas essas instruções são como um legado, um testamento que Jesus passou aos seus discípulos, né? Esse legado continua para nós, né? Tanto é que está na Escritura. Então, é um legado que trata da função do discípulo. No capítulo 17, Jesus então passa a orar. Essa oração de Jesus aparece várias vezes aí, Pai Santo, Pai Justo, são as invocações que Jesus passa a fazer a Deus, né? Temos que lembrar que no Antigo Testamento as pessoas não oravam dessa maneira. Pai, Pai. Então essa é uma convenção aplicada por Jesus. Então Jesus tem uma intimidade muito grande com o Pai e ele compartilha essa intimidade com seus discípulos, que devem orar também da mesma forma. Então essa oração aqui, ela também é uma oração modelo, tá? Podemos até comparar, em alguns momentos podemos fazer isso, com o Pai Nosso. Nós temos o Pai Nosso, que é mais resumido, bem resumido, mas que se dilata e nós encontramos nessa oração aqui, em certo sentido, muitas petições que estão lá. Então, esse capítulo 17 tem 3 petições, grandes petições. Cada uma delas pode até ser subdividida. Tem 3 grandes petições. A primeira petição é em favor de si. Jesus está orando em favor de si. A segunda petição, Jesus ora pelos seus discípulos que estão ali. Os seus discípulos que foram reunidos, que foram treinados, ele ora por esses discípulos. É um pouco mais, essa parte é mais longa. E também diz respeito a nós. Mas a terceira parte é quando Jesus ora por aqueles que virão depois, né? Então, você tem esses 3 momentos e Jesus se lembra de todos eles. Essa é uma oração em nosso favor. Então, quando você achar que Deus não faz uma oração por você, ou Jesus não faz, é ler o capítulo 17. É uma oração que poderia até ser chamada de sacerdotal, no sentido de intercessória. Ela tem uns pontos muito fortes aí de intercessão. Essa é uma característica do sacerdócio. Pelo menos Lutero enfatizou isto, o sacerdote de todos os crentes. Então, Jesus faz essa oração sacerdotal, tá? Então, tendo dito isto, já contextualizei, né? Primeiro versículo até o 5, nós temos então a oração, essa é a primeira parte. Jesus ora por si mesmo, né? Pode-se dizer que a chave disso está no começo, né? Pai, é chegada a hora. E podemos dizer que essa oração, nesse versículo, toda ela é sintetizada nesse versículo. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Interessante, né? Daí ele vai dissolver, vai esticar, mostrar essa oração, né? Mas o pedido inicial, ou pelo menos essa invocação, ela já diz tudo, tá? Pai, Jesus é filho de Deus. Pai, há uma relação íntima de Jesus com Deus, né? E há uma coisa aqui que talvez passe batido, né? Mas veja só, como é que Jesus orava? Ele não fechava os olhos, né? Jesus, olhando aos céus, orou, né? A oração que nós fazemos, né, que é protestante mesmo, que é fechar os olhos, ela vem depois da reforma, nem na reforma ela está, é posteriormente, tá? Possivelmente entre os puritanos, é aí que vem o nosso costume, né? Mas antes também não, isso não é assim, vamos dizer assim, que é uma coisa que tem que ser desse jeito ou não ser, né? Mas só lembrando que há uma história, tudo que a gente faz, os costumes, né? Tem uma história por trás disso. Aqui Jesus olha para os céus, e
a gente pode dizer o seguinte: nesse momento que ele está orando, os seus discípulos estão escutando, estão orando com ele. Eles estão ali no último momento, e Jesus faz uma declaração: é chegada a hora. Tá? Então, a hora de Jesus, que parece ter chegado desde o capítulo 12, né, começa o discurso, agora ele vai chegar na última hora. Você tem chegado o momento completo, mas também tem a última hora. Essa é uma expressão bem joanina. Joanino, em termos de João, pegar para si essa expressão. Na primeira carta de João diz assim: já é a 1/10 hora. Está quase acabando, né? Quer dizer, é o momento do fim. Né? Então, quando ele diz é a hora de Deus, ele está usando uma expressão de completude. Tudo há de se consumar agora. Tá? A partir de agora vem o plano, o restante do plano da salvação, da redenção, da expiação dos pecados. Né? Podemos dizer assim, isso deve ser complementado, usado, desenvolvido por Paulo no caso. Né? É chegada a hora. E a expressão-chave desse texto é glorifica. Glória, glorifica. Né? Você tem o substantivo e você também tem o verbo glorificar. Esse verbo glorificar, a palavra glória é mais do que exaltar, no sentido de louvar, né? Ela é mais. Glória é uma expressão da própria pessoa de Deus, que é agora refletida, é um poder, né? É alguma coisa assim muito, é difícil até de a gente tentar explicar, né? Mas quando a glória de Deus encheu o templo, digamos, lá em Salomão, quando Salomão dedica o templo, as pessoas, os sacerdotes nem conseguiam ficar na presença de Deus, de tanto a glória era forte, pesada, né? A glória de Deus enche aquele templo, de uma maneira assim muito especial. Então essa glória do eu sou, ela aparece agora nesse momento. Jesus está falando, mostra a sua glória, glorifica. Então, apesar de todas as dificuldades, o Evangelho de João, nesse ponto, enfatiza o lado positivo. Ele diz assim, ele não é uma oração de tristeza aqui, é uma oração de triunfo, do triunfo de Deus em Jesus Cristo. Então, essa glória, essa manifestação da glória que vai ser desenvolvida, né, ela tem a ver com a própria essência do Pai. Glorifica a teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Olha que coisa interessante. Glorifica, né, o teu filho, e o teu filho glorifica a ti. Então é um círculo, né, um círculo assim, chamado, alguns chamam de círculo hermenêutico. Ou seja, ele começa aqui e volta, né, glorifica o teu nome, para que ele glorifique a ti. Então essa obra de Deus tem a ver com essa magnificência manifestada na obra da cruz. A glória de Deus é apresentada na cruz aqui no Evangelho de João. Tá? Então a glória de Deus vai ser refletida, é como se dissesse assim, esse é o ponto de virada. Tá? É o ponto de virada. A história vem até aqui e aqui muda, de agora em diante vai ser outra coisa. Tá? Se nós pensarmos na história da salvação, nós vamos lembrar, por exemplo, que o homem, ele peca lá no começo, né? E aí, tentado por Satanás, né, ele desencadeia toda a série de imperfeições que vão aparecer na vida. Então vai aparecer a morte, ainda que eles não tenham morrido no momento, mas a morte passa a ser uma contínua, uma ação contínua ali, né? A morte passa a existir, e a morte é separação. A palavra morte tem essa ideia de separação de Deus. Então, junto com essa morte, vem também os flagelos. Trabalhar arduamente, né? A mulher terá parto em dores. Que mais? As doenças, as enfermidades. O Gênesis, até o capítulo 11, vai mostrar isso. As intrigas, o primeiro morticínio, quer dizer, o homicídio, né, do Caim matando Abel. Depois,
vem a confusão das línguas, e antes disso, na verdade, vem o dilúvio. Então, você tem aí uma série de coisas que desatam, né? Se nós lermos o capítulo 1 de Gênesis até o 11, a gente vai perceber, olha como é o que aconteceu, o caos que ficou depois do pecado. Principalmente no capítulo 2. Capítulo 2, 3, você percebe assim, parece que não tem solução. Você lê esse texto todo, você não tem solução. Capítulo 1 é uma maravilha de Gênesis, né? 7 dias. Eu estava lendo aí um autor reformado, chamado Bruce Waltke, que tem uma teologia do Antigo Testamento sensacional. Ele gastou aí acho que quase 100 páginas para falar do capítulo 1. De falar o que está embrenhado ali, o que acontece. As teorias também, que ele vai mostrando que são fracas, né? Em relação ele chama de mito da ciência, né? As pessoas dizem assim, não, isso aqui é mito, mas daí preferem acreditar no mito da ciência que não tem Deus criando. É uma coisa ao acaso e sem sujeito. Aí você diz, esse é o pior mito que existe. Então sempre vai ter essas coisas, né? E não adianta querer cruzar, porque não vai dar certo. Também, né? Mas uma hora dessa a gente fala mais sobre isso daí. Eu fiquei empolgado com isso daí. Mas você pega esse capítulo 1 até o capítulo 11, você começa a ver todas as coisas ruins que vão acontecer por causa de uma decisão ruim. Já tomou decisão ruim na vida? E de repente você percebe que essa decisão desdobra. Às vezes a gente acha que não vai ser tão ruim, né? E desdobra em coisas muito ruins, né? Então, uma decisão é uma coisa que está na nossa possibilidade, né? Um autor dizia assim, que o homem é angústia. Kierkegaard dizia isso. O homem é angústia. Por quê? Porque ele tem que decidir. O tempo todo ele está decidindo se ele vai fazer isso ou se vai fazer aquilo. Começa de manhã. Vou sair da cama agora ou vou sair um pouco depois? Vou sair de casa para ir à igreja ou vou cabular, gazear, né? Gazetear esse dia? Eu vou almoçar ou vou fazer jejum? Sempre decisões, né? As decisões têm a ver com a sobriedade, com a sapiência, com a sabedoria de como nós vamos viver isso. Mas note, esse capítulo 2, olhando, né, o capítulo 2 até o 11, você vê como vai ficando caótico. Se a gente diz assim, não havia causa, agora há. Então no capítulo 12 de Gênesis começa a mudar. Deus chama um homem, faz uma aliança com esse homem e vai abençoar todas as nações, todos os povos a partir da semente desse homem que é Abraão. Então, isso daí, olhando isso, né, nós vamos seguir na história bíblica e vai perceber ainda que, apesar de Deus ter escolhido um povo, esse povo, e é uma relação constante, esse povo tem hora que decide não seguir a Deus, tem hora que ele segue, tem hora que ele desobedece. Então é uma história de quedas, levantes e quedas, né? Levantos, erguidas e caídas, né? Então você vai perceber isso, né? E daí chegam os profetas, parece que a coisa já desgringolou mesmo, né? Mas ele sempre tem uma esperança, sempre tem uma esperança. Daí vem Jesus. E todo o Evangelho de João, pensando agora no Evangelho de João, é para mostrar como os homens são contumazes. Jesus faz milagre, faz discurso e as pessoas, será que é? É interessante isso, né? Que mostra como que é a natureza humana, né? A natureza humana se encontra com Deus e não toma a decisão de tomar, no sentido assim, de abraçar o que ele está dizendo. Poucos, no sentido que foi apresentado a muita gente, mas poucos, né? E agora, nessa hora que está já encerrando, Jesus dá as últimas instruções, agora vem aquela chave que vai mudar tudo, no sentido de vai ser construído um povo, vai ser edificado um povo, e esse evangelho vai ser transmitido. Quando nós pensamos em evangelho, evangelização, quando nós falamos isso, vamos lembrar que não é disseminação de religião, não é disseminação de denominação, ainda que nós tenhamos uma denominação,
não conseguimos nem pensar muito fora disto, né? Quer dizer, ela existe em nós temos certas as convicções. Mas não é isso que se trata de evangelização. Evangelização é levar o evangelho, falar que Deus está reconciliando com o homem, com o ser humano. A denominação vem em segundo lugar. Então, essa reconciliação com Deus é o que acontece aqui. E quando nós evangelizamos, não é que nós estamos trazendo para a nossa religião. Nós estamos evangelizando para que a pessoa se reconcilie com Deus em Jesus Cristo. Tá? Porque é isso que vai contar daqui para frente também. É a essência. Né? E essa essência, por exemplo, em alguns momentos, algumas teologias, né, vão enfatizar assim, não, o negócio é social. Né? O ser humano e tal, então vem todo um discurso. Não está errado, mas não é só isso. Né? O discurso social, digamos, a teologia da libertação, ele é um discurso capenga. Né? E é interessante, nós temos duas figuras que eram da teologia da libertação, que são irmãos. Um é chamado Clodovis Boff e o outro é Leonardo Boff. Né? São, assim, muito importantes na teologia da libertação. O Leonardo Boff, ele se tornou até macroecumênico. Macroecumênico é o seguinte, não é ecumenismo entre cristãos, várias possibilidades. Cristãos, evangélicos, católicos, ortodoxos. Macroecumenismo é comunhão com gente, por exemplo, que pensa como o budismo, que pensa com outras religiões, né? Então ele já extrapolou. O irmão dele volta. O irmão dele chega assim, não é isso. O irmão dele vai dizer, olha, o plano da salvação, o projeto da salvação tem a ver aqui com uma realidade espiritual. E é muito melhor que o Leonardo Boff, em certo sentido, em termos de teologia. Né? Então, às vezes a gente pode dar uma escorregada, né? Mas a ideia aqui, ela transcende essa maneira da gente pensar. A igreja é importante, nós fazemos isso constantemente. Domingo passado aqui de manhã, o pastor recebeu umas crianças como membros da igreja, né? No outro momento foram batizados adultos que também foram colocados no hall de membros. Isso é importante, essa é a atividade da igreja presbiteriana, mas a sua atividade é maior. Né? Então há uma diferença que a gente poderia dizer assim, a igreja e o reino de Deus. A igreja é uma agência do reino de Deus, mas o reino de Deus é maior. O reino de Deus não contempla só pessoas, que é a coisa mais importante, mas ele vai contemplar estruturas, vai contemplar também a criação. A criação, na medida que o resgate dos homens vai ser completo, a criação vai ser renovada. De acordo com o apóstolo Paulo, a criação geme até hoje pelo dia da redenção, que é a completude do que nós pensamos, né? Então, pensamos no que nós cremos, de acordo com as Escrituras. Então, haverá esse momento. Então, chegou a hora, voltando lá para João 17, a hora da glorificação. E aí ele vai fazer esse pedido de Jesus, né, que vem a invocação, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Parece que está um pouco no futuro, né? Glorifique a ti. Mas Jesus tem feito isso constantemente, glorificando a Deus. Versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Essa autoridade é muito importante. Quando Jesus aparece ressuscitado, e o Evangelho de Mateus testemunha, diz assim, toda a autoridade dos céus foi me dada. Capítulo 28 de Mateus. Jesus tem toda a autoridade. O texto diz assim, olha, ele não ganhou só a autoridade, ele já tinha. Agora ela é ampliada, né? Autoridade significa então essa autoridade é reconquistada por Jesus. O homem perdeu a autoridade. Quando ele pecou, ele abriu mão da sua autoridade. Então vive nessa situação até hoje, né? Com Jesus, essa autoridade que é conferida a ele, né? Pode-se dizer que está sendo resgatada, né? Como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, ou seja, Jesus vai ter, da agora para diante, né, a relação de salvar e também julgar.
a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Notem o círculo, né? Essa autoridade dá direito de Jesus conferir vida eterna, né? Então, agora ele pode dar vida eterna, mas é interessante, a vida eterna é para aquele que Deus deu a ele, os discípulos que Deus deu a ele. Então é muito complicado, né? É muito assim, emaranhado, né? Mas na verdade ele está fazendo paradoxos. Um paradoxo de que Deus deu, ou ele tem toda a autoridade sobre a carne, para que ele transmita aos seus discípulos, esses discípulos que Deus próprio deu. Então, é um círculo constante, círculo constante. Uhum. É, verdade. É como se estivesse falando de uma terceira pessoa, né? Meio Pelé, assim, né? O Pelé conversa assim, o Pelé, e era ele, né? Tem gente que consegue conversar dessa maneira, né? Terceira pessoa. Ele parece que sai um pouquinho e está falando dele, de Jesus, da relação. De fato é isso mesmo. O apóstolo Paulo faz isso quando ele diz assim, não conheço um homem que foi até o terceiro céu, não sei se... Ele está falando dele, né? Então, esse tipo de linguagem é bíblico mesmo, né? Conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Tá? Então, aí já está mostrando qual é a dádiva que Jesus vai dar a estes, que ele vai explicar quem são esses que deste, né? Que Deus deu a ele. E ele explica então inicialmente a vida. A vida eterna é esta. E a gente poderia dizer assim, a vida eterna é viver longe, muito, né? Ele está dizendo que não, a vida eterna é outra coisa. Vida eterna é essa, que te conheçam. Então, quando se fala em vida eterna, é esse conhecimento de Deus. Mas não é um conhecimento de Deus aqui, tá? É um conhecimento de Deus muito mais profundo, mais relacional. Podemos dizer assim, conhecer a Deus é desfrutar de Deus. A primeira pergunta lá do breve catecismo, né? Desfrutar a Deus. Seria assim, nós não somos salvos para ficar assim à toa. Agora a gente pensa na vida eterna, fala, não, agora a gente fica lá, vendo, né? Anjo voando, né? Se tem asa, não tem, né? O tempo inteiro lá vendo, parece que vai ser meio maçante, né? Mas aqui a gente está olhando com os olhares agora, né? Hoje a gente acha muito maçante o tempo passar, mas ali não, ali é uma relação com o divino, com Deus. Se a gente consegue passar isso, a gente começa a ser assim, Jesus teve um relacionamento pessoal com seus discípulos, agora ele está ampliando isso. O final de tudo é voltar ao capítulo 1 de Gênesis, que é essa comunhão com Deus, essa alegria que o homem perdeu. Então, é a solução, a resolução da salvação, né? Que te conheçam a ti, e aqui vem uma coisa muito importante, né? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, essa é a primeira. O único Deus verdadeiro. Vamos lembrar que para os judeus, para os discípulos, isso aqui não era problema. Desde Deuteronômio 6, eles estão falando isso, que Deus é um só. O Deus de Israel, que foi revelado a Israel. Aqui Jesus continua nisso. Ou seja, a primeira parte já é conhecida deles. Mas vem a segunda. E a Jesus Cristo a quem enviaste. É o único lugar nos evangelhos que Jesus chama, aí agora indo um pouquinho além do que o Vadinho falou, o único lugar que Jesus denomina-se como Jesus Cristo. Nos evangelhos, todas as vezes que aparece Jesus Cristo, quando aparece que Jesus é o Cristo e assim por diante, é na verdade na boca das outras pessoas. Os outros que chegam a dizer, o Evangelho diz isso, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Evangelho de João, de Marcos, capítulo 1, versículo 1. É João Marcos o nome dele, né? Então, você tem desde lá falando assim, outros que estão dizendo. Mas aqui nesse momento, em nenhum lugar no Evangelho de João vai aparecer isso. Mas aqui aparece Jesus Cristo. Que conheçam Jesus Cristo. Para ter uma ideia do que ele está falando, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Fiquem aí marcando aí o 17, né?
um texto que me lembro muito, é 1 Tessalonicenses 1, versículo 9 e 10. Capítulo 1, versículo 9 e 10. 1 Tessalonicenses é o primeiro documento do Novo Testamento, né? Então diz assim, para entender, o versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé. Está dizendo, olha, no dia que vocês se converteram, vocês são crentes, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Agora, qual foi o ensino que Paulo passou para eles? Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam a que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. É isso daqui, né? Então, eles abandonam os seus deuses, seguem o Deus vivo e verdadeiro, que é a primeira parte. Eles são gentios, então agora eles conhecem a Deus de fato. Versículo 10. Para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Notaram? Então, o Evangelho é apresentar Deus vivo, verdadeiro e único, e Jesus Cristo. O Evangelho tem essas duas pessoas, Deus e Jesus Cristo. E é o que ele está dizendo aqui, ó. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus e verdadeiro. E esse conhecer agora não é só de saber que Deus é Deus, mas é um envolvimento pleno, um envolvimento total, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Na verdade, começa com Jesus Cristo, né? A gente conhece a Deus mediante Jesus Cristo. As duas pessoas estão relacionadas, né? Então, a oração de Jesus é aquela oração que Deus atende, porque toda ela está desenvolvida, costurada, desenhada na vontade de Deus. Tudo isso que ele está falando é vontade de Deus. É vontade de Deus que eles conheçam, que eles participem, que tenham vida eterna, né? E aí vem a presença da glória. Eu te glorifiquei na terra. Tá? Eu te glorifiquei na terra. Como? Consumando a obra que me confiaste para fazer. Mas ainda há um pedaço da obra para fazer. Então, até aqui ele já fez, né? E agora ele vai fazer a obra, mas aqui parece que já está nas mãos de Deus, né? Então, apesar de Jesus ser a pessoa que vai realizar essa obra, vai morrer na cruz, né? Vai ser supliciado, daqui para diante, Deus vai mexer a história, vai usar os elementos históricos, né? No versículo 4 diz, ó, consumando a obra. Vocês lembram o que diz lá no capítulo 19, quando Jesus morre? Então, capítulo 19. Versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele já está na cruz, disse, está consumado. Então, esse está consumado completei, está completo, acabou, está realizado. A ressurreição é da conta de Deus. Jesus não se ressuscita, né? É Deus que ressuscita Jesus. Então, até aqui ele fez tudo o que tinha que fazer, como ser humano divino, né, que chega até aí. Então, ele diz, a minha parte eu fiz, agora eu sei que o Senhor vai fazer a outra. Então, quando ele fala glorifique, que Deus seja glorificado, que Deus glorifique no Filho, completando essa obra, na medida que ele faz, ela retorna a Deus. Há uma relação de glória constante aí. Daí o versículo 5, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele já falou isso, da autoridade que ele tinha antes de vir, e agora ele está falando dessa glória que ele tinha no começo. O que o Evangelho de João faz? Jesus é pré-existente, se encarna, faz as obras que Deus, os sinais, né, o ensino, e retorna para a glória. É um círculo, é um U, né? Então ele vem, e depois, no capítulo 20 e 21, ele sobe.
Tá? Então essa é a atividade de Jesus, né? E aí, no versículo 6 em diante, nós vamos ter a intercessão pelos céus. Até agora eles estão numa situação lateral, né? Agora, depois de Jesus glorificar a Deus, de falar a Deus da sua vontade, ele vai falar da sua própria vontade agora em relação aos discípulos. Aí a gente pode fazer uma comparação com o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele tem metade dos versículos, metade dos pedidos se relacionam com o interesse de Deus. E metade das petições com a necessidade de quem ora. Então ele não começa com as necessidades. Diz assim, ó, Pai Nosso, já reconhece que Deus é Pai, Pai Nosso que estás nos céus. Daí vem a primeira petição, santifica o teu nome. Não é santifica o meu nome, santifica o teu nome, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tudo isso, nós poderíamos dizer, essa é a prioridade. Isso nos ensina que a oração, para ser uma boa oração, a gente não vai aqui ficar fiscalizando isso, mas a gente aprende didaticamente que a oração começa com os interesses de Deus. Nós começamos já com os nossos, né? Ô Senhor, me ajuda aí. Não, às vezes precisa fazer assim, mas lembrando que quando nós vamos reconhecendo que Deus é santo, que Deus é rei e que faz a sua vontade, isso daí já dá o tom do que nós vamos pedir. É por isso que diz, o pão nosso de cada dia. Ele não pede mais do que aquilo que nós necessitamos. Tá? Pão nosso de cada dia, depois diz o quê? Não nos deixes cair em tentação, né? Mas antes disso, perdoa as nossas dívidas. Essa é uma necessidade. Mas essa necessidade se relaciona com Deus também. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, se relaciona com o próximo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tudo isso são os elementos de uma oração. Elas podem ser amplificadas, aumentadas e assim por diante, né? Agora, no texto aqui diz, ó, eu manifestei o teu nome, versículo 6, então começa a falar sobre os discípulos. Manifestei o teu nome, lembrando que o nome de Deus é santo, tá? O nome de Deus é poderoso, né? Os judeus até não usam o nome de Deus. Quando eles vão falar de Deus, eles dizem Hashem. O que é Hashem? O nome. Para não cair em cometer falar no nome de Deus em vão. Hashem é o nome. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ou seja, Jesus está dizendo, eles passaram no teste. Esses discípulos que estão aí, né, eles passaram no teste. Eu fiz a minha parte, tenho guardado, ainda que a prosa vai continuar, né? Pedro vai negar, e os outros discípulos vão sumir do mapa, né? Mas mesmo assim, Jesus está falando assim, ó, eu fiz, estão feitos. Tem esse negócio aí, momentaneamente é uma crise, né? Mas vai mudar. Agora, então depois de tudo isso, lembra-se que lá no começo, mostra-nos o Pai e isso basta. Isso ele falou nesse trecho anterior, né? Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Tá? Então, eles eram teus, nos confiaste e têm guardado a palavra. Passaram no teste. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Ou seja, tudo o que Jesus fez tem uma raiz, uma fonte, Deus. Isso era o problema dos fariseus, eles não entendiam, não conseguiam aceitar que Jesus vinha de Deus. Esse é o problema da religiosidade. A religiosidade nua e crua, pura religiosidade, ela cega. O apóstolo Paulo vai dizer isso na segunda carta aos Coríntios, que parece que eles têm um véu que não conseguem reconhecer. Tá? Um véu que cega os olhos deles para não reconhecer que Jesus é o Cristo. Os gentios também, naquele mesmo texto, eles também têm uma cegueira que é necessário remover.
E ela é removida na medida que vai se encontrando com Deus. E aí nós temos uma simbiose, né? Ao mesmo tempo que nós não aceitamos, de repente nós começamos a aceitar. Ou seja, nos é revelado, é tirado esse véu. No caso aqui, os discípulos não têm mais esse véu da religiosidade, né? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Do jeitão deles, na medida deles, da possibilidade, eles têm recebido. Depois vão ser aperfeiçoados. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então Jesus é o enviado de Deus e está dizendo, olha, eles estão sabendo, estão entendendo. Então a oração, por enquanto, está dizendo, confirmando, ó Senhor, eles estão aprovados, eles estão bem, né? É em favor dos discípulos, né? E agora vem a petição. Até aqui, Jesus não pediu nada ainda. Ele só está dizendo, olha, está feito, está bem feito, mas há coisas que são necessárias ainda, né? Então, a oração de Jesus é uma argumentação. Ele argumenta com Deus. Não, Senhor, eles estão prontos. Eles foram recebidos. Eu posso dar testemunho deles, né? Para depois fazer a petição. Então, a petição vem no versículo 9. É por eles que eu rogo. Tá? É agora que começa a petição. Eu rogo. Não rogo pelo mundo. Os que ainda não... esses outros que estão rejeitando Jesus, né? Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, a argumentação é o seguinte, ó Senhor, eu estou orando por eles, porque o Senhor me deu. Então, Senhor, eu oro por eles, peço por eles. É interessante isso, né? É um ida e vinda, né? Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Mais uma vez testemunhando sobre esses homens. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Veja a fé que Jesus tinha, olhando assim como homem, né? Ele sabe que vai voltar para Deus, né? Vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Guarda-os no teu nome. Ou seja, protege. Ele está pedindo proteção para esses discípulos. É muito interessante, porque ele não retira desses discípulos a possibilidade de tribulação, de aflições. Tá? Mas ele pede para guardar esses discípulos. A mesma coisa na oração dominical. Não nos deixes cair em tentação. A tentação vem, mas nos faz fortes, faça-nos fortes para resistir à tentação, né? E livra do maligno. Esse livra do mal aí é uma personalidade, né? Livra do maligno, ou seja, protege-nos no sentido de termos sabedoria, porque a autoridade o Senhor já deu, né? Para saber como enfrentar isto. Jesus é glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Esse teu nome, lembrando que é o nome de Deus e ao mesmo tempo o nome de Jesus. O teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos, né? A oração de Jesus é uma oração já atendida. É interessante isso, porque ela já foi atendida de antemão. Na verdade, as orações são atendidas de antemão. Jesus diz isso, né? Deus sabe o que você precisa, né? E nós oramos mesmo assim. Às vezes me dá um nó na cabeça, não dá nada de vocês? Você está orando, puxa vida. Porque a gente começa a pensar, né? A lógica é complicada, né? A lógica tem coisas que funcionam pela lógica, mas pela lógica de Deus, a lógica parece estar ilógica, né? Então, nós, de tempos em tempos, a gente fala assim, puxa, eu tenho que orar, mas já está certo. Já está sendo atendido, mas na verdade a oração muda a gente, né? Vai mudando a gente. É importante porque nós vamos sendo mudados pela oração, moldados pela oração também, né? Então, ele já está sendo atendido. É uma oração assim, muita fé, certeza, né? Fé é certeza, não é apostar no escuro, né? Guarda em teu nome, que me deste, para que eles sejam um só. Essa é uma
ele está pedindo em favor da unidade dos discípulos. Paulo vai falar da unidade, outros autores vão falar da unidade que temos em Cristo Jesus. Mas ele pede unidade, tá? Ou seja, pense em uma coisa só. Essa é e aqui nós podemos dizer que é onde pode visualmente aparecer que é a nossa derrota, né? Quando não há unidade. A unidade existe, a gente tem que preservar a unidade, de acordo com o apóstolo Paulo. Nós somos unidos em Cristo, estamos em Cristo, mas temos que preservar essa unidade aqui, né? Para não ferir essa unidade que já existe. Ela pode ser restaurada quando a gente perde essa unidade prática. Ela pode ser restaurada pelo perdão, pela confissão de pecados. Então, eu já estou avançando um pouquinho, né? Jesus volta a falar da sua obra. Quando eu estava, versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição para cumprir as Escrituras. Então Jesus está falando, olha, protege, eu protegi, agora, Senhor, eu peço que o Senhor proteja. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo, uma alegria, uma satisfação completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Jesus já falou isso anteriormente. Não peço que os tires do mundo. Ou seja, a oração não é... Como ser humano, às vezes nós somos um pouco infantis, né? Então nós queremos mudar o mundo para se encaixar no nosso jeitão de ser, né? Então nós queremos mudar o cenário porque esse cenário não é propício para a gente, né? Se a gente fizer isso, né, conseguisse fazer isso, o que não dá para fazer, né? Mesmo que você tenha muito dinheiro, tenha muita força, não dá para fazer isso suavemente. É sempre forçado, toda vez que o ser humano, por exemplo, força a natureza que está aí, né, a criação, ele colhe depois, né? Então tem alguns lugares assim que foram mexendo na praia, né, para o ser humano ali fazer suas casas, derrubaram vegetação, daí fizeram lá a construção. Passando os anos, o mar vem e começa a comer de novo, de volta aquilo lá. Ou seja, não adianta, nós temos que respeitar esses limites que vêm da criação, tá? Tem coisas que você pode mudar, mas tem outras que você vai colher por ter mudado, tá? Então, quando ele diz isso daqui, eu digo infantismo no sentido de, não adianta, temos que aprender a viver no mundo do jeito que nós somos. Crentes que têm uma confissão, né? E sim que os guarde do mal. Esse mal aí é um mal pessoal, maligno, tá? É o mesmo do Pai Nosso. Nos livre do maligno, que o maligno não os toque. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui nós podemos dizer que a palavra de Deus, ela tem 3 características, né? A palavra de Deus falada, a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus encarnada. A palavra de Deus encarnada, quem é? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Lá no versículo 14, nós vimos a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez gente, se fez carne, né? Então, quando ele diz que guardar na palavra, nós temos que lembrar que é a palavra que Deus dá, a palavra escrita, né, que ela continua sendo viva, mas também a palavra que é Jesus, né? Assim como tu, versículo 18, adianta um pouquinho aqui no versículo 17, diz assim, ó, a tua palavra é a verdade. Na conversa que vai ter lá com o Pilatos, ele vai falar assim, o que é a verdade? E Jesus não vai responder. Porque se aquele momento não acreditaram que Jesus é a verdade, não adianta ficar discutindo, né? É uma coisa muito importante, porque Jesus é contrário a tudo que é mentira, né? A mentira tem um pai, tem o pai da aviação, tem o pai
da nação, do exército, né? Não tem o patrono do exército, e tem o patrono da mentira, né? Que é o Satanás, né? Então, tudo é mentira. Deus é tudo verdade, né? Então, o nosso problema, por exemplo, de crer em algumas coisas, temos dificuldade, não é porque Deus não faz, é que nós não entendemos direito que Deus é totalmente verdadeiro. Então, por exemplo, quando Deus fala da salvação, Jesus fala da salvação, né? Essa salvação é dada, ela é contemplada, está aí. Somos nós que começamos a duvidar dela. A parte de Deus está feita. A nossa é crer. E continuar, e crer significa o contrário de dúvida, o contrário de não crer, né? Então, a atividade nossa tem a ver com a verdade. Deus falou a verdade. Tudo o que Ele diz é verdade. Pensando nisso, o Moisés, perseguido por Faraó, já depois das pragas, lá com aquele monte de gente, muita gente com criancinha, animais, tudo ali. Estão andando, né? E eles chegaram de frente para o mar. E agora? Atrás tem o Faraó, com soldados, né? Soldados que estão indo lá para matar todo mundo, ou pegar de volta, né? E nós temos na frente o mar. Deus diz assim, olha, está aí, né? Deu Moisés, o Senhor, e agora? Deus não vai mudar a sua palavra, diz, faça o que está escrito, o que está falado. Marche. É interessante, né? A hora que ele põe o pé, o mar se abre. Acho que bonito, não sei se já assistiram aquele filme com Charlton Heston, Os 10 Mandamentos. Hoje está no YouTube, vale a pena, até hoje os efeitos especiais são muito bons. É mais ou menos aquilo, é mais do que aquilo até, né? Se abre, né? Mas o que tinha que acontecer? Ele tinha que crer. Imagine só a responsabilidade de Moisés, né? Ele podia falar, mas e se o pessoal não chegar? Daí é outra história, né? Mas digamos, ele tem que, ou ele fica ali e morre, ou ele vai pela fé. Daí ele vai pela fé e o pessoal. E ainda, para o povo, os perseguidores não chegarem até ele, tem uma coluna lá de fogo, né? Tem uma coluna que impede, enquanto eles estão ainda, né? Quando estão lá já na frente, daí sai a coluna. É verdade, existe essa história do lugar que passou, né? Que é um lugar que dava pé, né? O problema o problema da Escritura é que a Escritura é mais do que a gente quer, né? Do que a gente imagina. Então, por exemplo, eu lembro de um autor americano chamado John Bright, presbiteriano. Ele escreveu um livro acadêmico, né? História de Israel. É um livro enorme, muito bom. Só que você percebe que ele tem que dar contas para a ciência, né? Então ele vai dizer que aquele negócio de virou lá o mar, o rio ficou vermelho, né, de sangue, né? Ele diz, tem uma planta que lá, de tempos em tempos, ela solta uma... É mais difícil acreditar nessas coisas, não é? Então o John Bright, ele peca nesse sentido de querer agradar a ciência, né? Mas é um bom livro. Quando você termina isso daí, você elimina essa parte, né? Fala, isso aqui é ele, é problema dele, né? Você vai ler o livro muito bem. Então, essa é uma questão, né, que está aí, né? No caso de Jesus, nós vimos, Jesus fez muitas obras, viram e não acreditaram, né? Aí, no versículo 18, né? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui é a missão. Então, esse texto está se preocupando com os discípulos, porque ele não vai ficar só com eles. Tudo isso que Jesus fez, falou, não vai ficar somente com eles. Eles vão ser enviados. A palavra missão tem a ver com envio, né? Até uma possibilidade de que a palavra missa da Igreja Católica tinha surgido com o final do culto, em que as pessoas, depois de ter pregado, o pregador dizia, e agora, missio, missão. E daí viria uma derivação para a missa. A missa prepara para a missão. Claro, liturgicamente foi complicado isso depois, né? Mas é a missão que está sendo falada aqui, né? Deixa eu ver.
Aí, né, então, eles são enviados, assim enviei ao mundo, e a favor deles me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então veja, glorificar, guardar, santificar. O santificar é uma ideia de sacrifício. Esse santifico aqui é muito mais o seguinte, ó, eu me sacrifico. É um santifico que é dar a vida por essas pessoas. Né? Porque Jesus era santo. Como ele vai ser santo, mais santo do que ele é? Mas esse santificar, que é um verbo, tem a ver com o que vai acontecer nos outros capítulos, nos 18, 19, né? No capítulo 18, 19, que é a obra consumada de Jesus, a obra na cruz. Né? Eles serão santificados, né? Aí, no versículo 20 em diante, vem a oração em favor daqueles que não estão aí ainda. Tá? Então, já falou de missão, e é quase que reflexo, consequência da missão. O que acontece com a missão? As pessoas passam a crer em Jesus, aquelas outras gerações. Não rogo somente por esse, versículo 20, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, à medida que a palavra é pregada e as pessoas vão crendo, Jesus orou por elas, orou por nós, que viemos depois dos apóstolos, né? E que cremos segundo a palavra, esse evangelho. Essa palavra aqui é o próprio evangelho. Mais uma vez, a unidade. Para que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, até os que vêm depois, para o mundo creia que tu me enviaste. Aqui vem uma coisa interessante, né? Porque toda a oração está dizendo assim, olha, eu não rogo pelo mundo, né? Eu não estou no mundo. Então o mundo aí pode ser o lugar, mas pode ser o povo. Né? Eu rogo por esse. Mas agora Jesus abre a possibilidade do mundo crer. Né? Então, ele está dizendo que esses que vêm depois vão ser enviados até para o próprio mundo, para que o mundo conheça. Versículo 23 diz isto, né? E neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Ou seja, a igreja, ela tem uma função de mostrar ao mundo quem Jesus é, e o amor de Jesus. Né? Então, é uma relação de amor. Ou seja, na medida que a igreja vive o amor, ela manifesta o seu amor ao mundo, e o mundo vem, eu quero conhecer esse amor. Então o mundo não está totalmente descartado, né? Na verdade ele é a finalidade, não tem sentido enviar alguém para que não seja do mundo, é para o mundo, né? Então o envio é para o mundo, para que o mundo chegue, aquele mundo que rejeitou, aquele mundo que está lá ainda na Palestina, né? Ele se converta. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, agora vem a glória de Jesus, que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Então, está fechando a oração, né? Então, a glória se manifesta, a glória há de se manifestar em Cristo e na pregação. Então, quando se fala, pois teu é o reino, o poder e a glória, ali na oração dominical, esse glória aí tem a ver com missão. A missão glorifica a Deus. Então, por exemplo, a missão não é simplesmente um departamento da igreja. A missão é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja quando nos reunimos aqui? Treinar a nossa vida para manifestar no mundo o amor de Deus, que já foi manifestado na nossa vida em Jesus Cristo. Então, é uma manifestação constante, né? E quando falamos de enviar pessoas a proclamar ao mundo, é manifestar essa glória de Deus. A glória de Deus que se manifesta no mundo, que se manifesta na evangelização. Então, vem a glória de Deus. Estava lendo a história de um pastor que foi missionário na Índia. A Índia é um país que parece que não tem fim de gente, né? Como que tem? Tanto é que quando eles fazem eleição, leva uma semana, né? São vários milhões de pessoas, né? Bilhões de pessoas, não é milhão, bilhões
pessoas, né? Então, são sei lá quantos, quantos são, né? Mas é muita gente, né? E ele foi para lá e uma grande parte do povo lá, uma boa parte, é muçulmana. Então, diz que ele estava evangelizando isso na década de 40. Evangelizando as pessoas, daí ele disse, sim. Ele disse, o pessoal tem maior respeito, né? Porque é Deus, está falando do Deus de Abraão. Sim, o nosso Deus de Abraão. Até aí, né? Até aí é o Deus deles, né? E daí Jesus, não, Jesus foi um ótimo ensinador, um bom profeta. Mas ele ressuscitou. Não, aí não. Mas ele ressuscitou. Onde está escrito isso? Está na palavra, mas o Corão também é palavra de Deus. Daí eles voltaram desenchavidos. Depois de 10 meses evangelizando, daí quando eles voltaram, entenderam que tinham que ter o poder de Deus. E começaram a voltar, né, e fazer o trabalho, e pessoas começaram a falar, e a testificação disso é que vai acontecer sinais aqui. E muitas pessoas começaram a ser curadas, ter uma série de milagres que aconteceu lá nessa propagação do Evangelho, né? Agora, o que tudo isso quer dizer? Mostrar que Deus é vivo, Deus fala pela sua palavra, Deus continua a fazer as mesmas coisas, né? E tudo deve redundar em glória de Deus. Essa questão não é para a gente ficar assim, não, olha, bem que eu precisaria de um certo sinal, não é isso, né? Não é o desejo pessoal próprio, é um desejo que tem que refletir a glória de Deus. Tá? Então eles entenderam isso, fazer missão tem a ver com a glória de Deus, né? Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. A missão começa com Jesus, depois com os discípulos e conosco. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Esse teu nome é bastante interessante, porque era um nome sagrado de Deus, né? E ainda o farei a conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E aqui termina a oração. Tá? Então, aonde deve desembocar? Desde o começo do Evangelho está falando sobre o amor de Deus. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é isso? O amor de Deus. Então ele está dizendo desse amor. Então você tem aqui glória, proteção, santificação e envio. Todas essas coisas estão relacionadas aqui nesse capítulo 17. Ele é muito completo, daria para a gente ficar assim, se a gente fosse fazer bem, um ano trabalhando isso, né? Então tudo isso tem a ver com essa glória de Deus que há de se manifestar já nos discípulos, em Jesus, mas aqui na cruz. Quer dizer, vai se manifestar de uma maneira muito especial, muito importante, na cruz. E depois na missão. Lembrando que o capítulo 20 diz assim, que Jesus apareceu aos discípulos e soprou o Espírito Santo e diz, agora vocês vão e façam, né? O envio da missão. Bom, acho que eu consegui terminar esse capítulo 17, que é meio difícil, né? Alguma nota, alguma observação? Esse Papa, ele não dá ponto sem nó, né? Ele é jesuíta, né? O Inácio de Loyola fundou a ordem dos jesuítas, que é a ordem mais fiel ao Papa. Foi nascida disso, né? Por outro lado, os jesuítas foram os primeiros a evangelizar no Japão. Levaram o cristianismo para lá, né? Né? Então, e o interessante disso, que eles falam, é a igreja, né? Nós somos fiéis. Mas, na verdade, se você pegar uma literatura do Inácio de Loyola, você vai ver que esse homem é mais crente do que a gente acha que era, né? Porque você tem, por exemplo, os conselhos de espiritualidade que ele dá, não perde nada, né? Na verdade, então, há um jogo aí, né? E o Papa também, ele é chefe de Estado. Ele não é só chefe da igreja, ele é chefe de Estado. O Vaticano é um Estado, é um país, né? Mas o mais interessante que eu acho ainda é que, por exemplo, nessa região da Índia, né, você tem um Paquistão que foi desmembrado, que era um só, e que alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, houve muita perseguição de cristãos católicos e protestantes lá. Então queimavam igrejas, matavam pessoas,
E o Papa tinha que interceder por essas pessoas, né? Na África também acontece isso. Onde cresce muito, também acontece isso, né? Então, você tem essa tensão que ele tem que fazer, né? Nós não temos essa possibilidade, né? Ou a gente cai no fogo ou não, né? Ele tenta fazer, mas mesmo assim não dá muita conta, né? Conta é um pouco difícil. Mas de fato, né? Agora, o interessante que eu acho que nisso é, por exemplo, o Loyola, ele surge na mesma época de Calvino. Calvino saiu de Sorbonne, da Universidade Francesa, né? E começou daí depois a Reforma. No ano que ele saiu, esse Inácio de Loyola entrou. Ele era bem mais velho que Calvino, né? Então você tem a mesma universidade que formou Calvino, vai formar Inácio de Loyola, né? Um vai ser reformador da igreja, o outro vai ser continuador da igreja, né? São duas figuras chaves aí, né? Mas tanto um como o outro, né, eles têm as suas contribuições. Mesmo o Inácio de Loyola tem as suas contribuições. Vale a pena até ler. É claro, ele tem que lidar com a massa da tradição da igreja católica. É difícil, né? Não sei, não tem jeito de se escapar disso, né? Ser católico, você tem que conhecer a tradição, né? A tradição pesa muito. Mas a missão, ela é desenvolvida, né? Quer dizer, a missão, eu estava falando do Calvino, né? Mas os reformadores não pensaram em missão. A missão vai ser posterior, bem depois, quando vai começar, não há uma necessidade de missão, não adianta, talvez a gente está tendo muito problema com a igreja, porque a gente fica só aqui. A gente não sai para falar com os outros, né? A gente fica inventando problema. Eles invocam o pio, talvez, não sei, né? Mas o importante, né? Bom, é lembrar que esse capítulo 17 é uma oração intercessória, né? Jesus faz, o seu pedido é sensacional, né? Porque ele pede aquilo que já está feito, né? Que Deus, mas você vai ver isso porque você leu o Evangelho, então você conhece isso. Vamos fazer mais uma oração? Nosso irmão Vadinho, por favor.